Olá, boa noite. Vamos colocar aqui o tema da nossa live. Libere perdão e livre-se da ansiedade. Livre-se da ansiedade. Fixar aqui. Olá! O tema da nossa live de hoje é libere perdão e livre-se da ansiedade. Na verdade, como é que surgiu esse tema? A live de hoje não ia ser isso não, gente. Mas o tema surgiu pelo seguinte. Esse final de semana eu participei de uma roda de leitura com mulheres lindas, maravilhosas. E lá, o livro selecionado é Mulheres que Correm com Lobos. E o conto selecionado é nada mais, nada menos do que o Patinho Feio. E foi através desse conto que eu capturei algumas mensagens e tive insights poderosos que vou contar para você aqui nessa live. E se você sente ansiedade, palpitações, dores no corpo, tontura, angústia, taquipneia, essa respiração ofegante, fique aqui que essa live é para você. Agora, se você ainda não descobriu que você precisa liberar perdão e ficou curioso, também fique aqui que essa live é para você. Fica até o final. Mas se você jamais imaginou que o perdão pode estar causando males para o seu físico, para a sua saúde física e emocional, eu quero que você também fique aqui. Olá, Ana! Boa noite a vocês que estão entrando agora. E aí já joga aviãozinho aí pro pessoal. Tô fazendo isso aqui, tá, gente? Uns aviãozinhos. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre perdão. Perdão e ansiedade. O que é que uma coisa tem a ver com outra? Também saudade, lindona. O que é que uma coisa tem a ver com outra? O que é que o perdão tem a ver com a ansiedade? Será que o perdão ou não perdoar lhe traz males físicos? Será? Vamos ver? Vamos lá. Quando você se vê, você descobre que o perdão, a ansiedade e o pânico, eles estão totalmente entrelaçados. Eu venho de uns pontos de contatos de histórias que parecem ser diferentes, mas no fundo são totalmente iguais. Como assim? Histórias que são diferentes, mas que são iguais. Sim, as histórias em si são diferentes, mas suas raízes, as raízes do não perdão e as raízes que levam essas mulheres à ansiedade são totalmente iguais. Veja só. Algumas vezes, nas histórias, conversando, o que é que eu escuto? Nitidamente que guarda rancor, guarda raiva da outra pessoa. Essas são as pessoas que estão mais conscientes da necessidade ou da falta do perdão. Outras pessoas, outras mulheres sentiram-se abandonadas na infância, abandonadas pelo pai, abandonadas pela mãe, ou assim, os sintomas de rejeição dos seus pais principalmente, ou dos seus cuidadores. E hoje chegam à fase adulta com esses sintomas físicos de ansiedade por conta dos sentimentos de rejeição e abandono. Eu tenho uma paciente em que ela tem raiva de Deus, porque Deus levou a sua mãe
Tem uma outra paciente, uma outra história de uma paciente minha que tem raiva de Deus porque ele levou o seu pai. E eu tenho uma terceira paciente, o terceiro exemplo de que tem raiva da mãe porque morreu e a deixou sozinha. São histórias que parecem ser diferentes, mas no fundo, são iguais. E olha só, eu tenho também uma história de uma moça que foi abusada sexualmente, e ela guarda muita mágoa, não do seu abusador, mas da sua mãe, porque o sentimento que ela tinha naquela época era de que a mãe precisava sim guardá-la. A mãe era a pessoa que iria ali acolher aquela dor e ia proteger essa menina. Mas hoje, mesmo a mãe ainda morta, ela ainda tem raiva da mãe. Ela não perdoou a mãe. E se você pertence a um desses casos, fique aqui, que ao final dessa live eu vou te dar chaves poderosas de como você vai liberar perdão e livrar-se da ansiedade. Mas, se de todo jeito o seu motivo de liberar perdão, a sua história com a falta de perdão é outra, fique aqui do mesmo jeito, que as chaves poderosas que vão ser liberadas até o final dessa live também será para você. E quem sou eu? Eu sou a doutora Poliana Mello, eu sou pós-graduada em psiquiatria e olha, eu estou aqui não somente com as chaves da medicina, mas da neurociência, inteligência emocional e da espiritualidade para livrar você da ansiedade. Eu acredito que a medicina tem muito a contribuir, porém, não é somente a medicação que vai resolver o seu problema de ansiedade. Não é somente a medicação que vai fazer você entrar nesse processo de liberar perdão e livrar-se da ansiedade. Boa noite para quem está chegando agora. Rosiane, Carol, tudo de Rejane, bem-vindas, bem-vindas. Hoje o tema da nossa live é Libere Perdão e Livre da Ansiedade. E eu vim aqui falando, e quem me viu nos stories hoje mais cedo, eu mudei o tema dessa live. E por que eu mudei o tema dessa live? Eu participei esse final de semana de uma roda de leitura. A leitura do livro Mulheres que Correm com Lobos. E o conto que foi ali contado, cantado para aquelas mulheres que estavam nessa roda, era O Patinho Feio. E dentro dessa roda, a minha missão ali era captar aquelas que queriam partilhar a sua dor. E na dor que elas traziam para ali, para aquela partilha, pontuar algumas coisas. E o que mais me chamou a atenção em um caso especial é que ela dizia claramente que a única raiva que sentia na vida era da mãe. Mas veja só que caso interessante. No final, a raiva que ela sentia não era da mãe, mas era do pai. Ela dizia que ela sentia raiva da mãe por a mãe ter colocado o nome do pai dela na certidão de nascimento, no nome dela, sendo que ela nunca conhecia o pai, porque o pai abandonou ela e a mãe dela. Então, ela falava que tinha raiva da mãe, mas no fundo, ela também tinha raiva do pai que a abandonou. Era a dor do abandono. E eu quero falar para vocês hoje o quanto o não perdão prende você a uma vida de ansiedade. O quanto o não perdão faz você procrastinar e andar para trás, ao invés de andar para frente. Tem 3 tipos de não perdão. Existem aquelas pessoas que têm dificuldade de perdoar o outro, existe aquelas pessoas que têm dificuldade de perdoar a si mesmo. E existe ainda aquele terceiro tipo de pessoa que tem dificuldade de perdoar o outro e perdoar a si mesmo. E como é que isso acontece? Como é que eu sei? As pessoas que geralmente, vamos falar agora nas consequências disso tudo. As pessoas que geralmente não conseguem perdoar o outro são aquelas pessoas que são severas demais com o outro. Aquele amigo, aquela amiga que você vai fazer tudo 100%. No dia que você errar
1 milímetro, um fio de cabelo, ela corta você da sua vida, sem querer nem saber quais foram as causas disso, o porquê, se aquilo realmente foi de propósito ou não. Ela simplesmente vai cortar você da sua vida. É aquele chefe. Sabe aquele chefe que é chefe e não é líder? Não sabe ser líder, que sempre impõe, que é sempre durão, que é sempre punitivo? É aquela mãe que está sempre muito rígido com aquela criança, com aquele filho, aquela mãe, aquele pai que é rígido demais. Então essas pessoas, isso são características de pessoas que têm dificuldade de perdoar o outro. E quando eu tenho dificuldade de me perdoar, são aquelas pessoas que são altamente autopunitivas. São aquelas pessoas que ao mínimo erro olha assim e diz, eu não me perdoo por isso. Mas não é somente falar, eu não me perdoo por isso. Às vezes, você nem fala que não se perdoa por isso. Mas sabe qual é a sua ação? Você é perfeccionista demais. Você não se permite o erro. Você precisa fazer tudo 100%. Porque se você não fizer tudo do jeito milimetricamente como você planejou, você não se perdoa essa falha. É uma falha muito grande para você. Você quer ser perfeita, porque você tem a dor do abandono, a dor da rejeição. E para não ser abandonada de novo, você precisa ser perfeita. E você se culpa. Você se culpa por essa dor, pela dor do abandono que você ainda sente hoje, mesmo depois de adulta. Você é aquela pessoa boazinha demais, sabe? A boazinha que quer agradar a todo mundo, que independente de quem seja aquela pessoa, você simplesmente quer agradar. Mesmo que aquilo te cause mal. Não é causar somente um mal físico, mas eu digo assim, tem um ditado, não sei se esse ditado, Jane está aqui falando que é verdade, mas tem um ditado que diz assim, tirar da sua boca para dar para a boca do outro, algo nesse nível. Então essa é a pessoa boazinha, que mesmo que falte para ela, mas ela vai fazer para o outro, simplesmente para agradar o outro, simplesmente para agradar. E sabe por quê? Porque ela se pune, porque ela não se perdoa. Dentro disso, lá no fundo disso, a raiz é uma dor. A dor do abandono, a dor da rejeição. Então eu não quero ser rejeitada de novo, eu não quero ser abandonada de novo. Então eu faço tudo para agradar. Então esses são os aspectos de pessoas que não se perdoam. E ainda existe o terceiro tipo, fiz assim, né? Não tá aparecendo o terceiro tipo, que é aquela pessoa que nem perdoa o outro e nem se perdoa. A Jane está dizendo aqui, eu sempre fiz isso para me proteger da rejeição. Eu devo deixar aqui bem claro para vocês, sabe, Jane? Eu deixo bem claro para vocês que quando a gente faz isso, é porque está gravado na nossa mente subconsciente a crença de que para eu não ser rejeitada de novo, eu preciso agir desse jeito. E por quê? É justamente por isso, para se proteger. O seu cérebro, o nosso cérebro, ele age para se proteger, para sobreviver. E eu tenho uma marca da rejeição na minha mente. Aquilo virou um trauma, uma crença que está lá enraizada no meu subconsciente. E estando essa crença enraizada no meu subconsciente, o meu cérebro, ele vai fazer com que eu tenha comportamentos para que aquilo não aconteça de novo. E aí como é que eu faço? Eu sou a boazinha. Você pode fazer tudo, mas eu sempre vou ser a boazinha. Porque eu não quero ser rejeitada, eu quero ser aceita pelo grupo, eu quero ser aceita por você. Eu estou no modo de sobrevivência. E o nosso cérebro, ele vai sempre estar no modo de sobrevivência. O que eu devo deixar também muito claro para vocês é que o perdão traz a cura. Eu vejo sempre nos meus processos, seja dentro de consultório, seja nas imersões, seja em mentorias, que existe um fundo em comum
que é o não perdão. Ou eu não perdoo o outro, ou eu não me perdoo, ou eu não consigo nem perdoar o outro, nem me perdoar. Mas você precisa lembrar que o perdão, ele é para todos. Primeiro que você não pode perdoar a um e a outro não. Segundo, que em todo o processo de perdão, eu também preciso ser perdoada e eu também vou ser perdoada. Mas se eu não acredito que o perdão é para todos, eu também não libero perdão para mim. Olha como a nossa mente funciona. Se eu não acredito que o perdão é para todos, é muito fácil eu perdoar você, mas eu tenho dificuldade de me perdoar, eu não me perdoo. Então, em outros modos, tá gravado na minha mente subconsciente de que eu não acredito que o perdão é para todos e por isso eu não consigo me perdoar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Perdão é processo. Não adianta você decidir perdoar de boca, né? Aqui tem muito disso, perdoar de boca, dizer assim, perdoar de boca, é perdoar com a razão. Não adianta você dizer que vai perdoar, não adianta você dizer que perdoa somente de modo racional, porque de modo mecânico, se com o coração, com a sua alma, você não perdoar. Agora, não fique se autopunindo se você decidir perdoar e não conseguir no primeiro instante, porque o perdão, ele exige processo. Primeiro eu decido, eu acesso as memórias, que são memórias dolorosas, e acessando essas memórias dolorosas, eu vou tratá-las. Tratando-as, eu vou começar a liberar perdão. E como é que é esse processo de liberar perdão? Eu preciso treinar. Eu preciso decidir todo dia que eu quero liberar perdão. Existe um versículo que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. Esse verso quer dizer que a cada dia você tem o poder mental de decidir com a sua mente subconsciente, que é aquela onde estão as suas crenças, onde estão os seus hábitos enraizados. Decidir com essa mente que você vai perdoar. E aí, existe um tempo. Para uns é mais rápido, para outros menos rápido, mas enquanto você está no processo e treinando, você vai criando músculo. Sabe quando a gente decide ir para academia? Que você começa aí todo franzino e daqui a pouco você vai criando músculos? É desse jeito. Então você vai criando músculos. E cada vez mais fica mais fácil, mais rápido de você se perdoar. E olha só, quando você começa esse processo de perdão, de decisão de perdoar, é porque você também está começando um processo de autoconhecimento. Como é que eu me senti quando aquela pessoa fez isso comigo? E aí, por amor a mim, e eu digo todos os dias no meu Instagram, seja você a pessoa mais importante da sua vida, e também é sobre perdão. Por amor a mim, eu decido me liberar dessa raiva, me liberar desse sentimento de culpa que me deixa arrastado na vida, sem progredir, sem ir para frente. A falta de perdão traz muito sofrimento. E o sofrimento, ele vai sempre liberar energias negativas. E, gente, eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse pedacinho que eu vou começar a liberar as chaves, a dizer para vocês como é que o perdão, a falta de perdão, leva você a um quadro de ansiedade. E aproveita, pega esse aviãozinho e já vai caminhando para as amigas. Envia para pelo menos 2 pessoas que você sabe que sofrem de ansiedade. E essas pessoas vão vir junto com você. Vamos transformar o mundo. Vamos lá? A falta de perdão, ela leva muito sofrimento. E o sofrimento, ele é uma energia negativa. E dentro da energia negativa, você vai guardando mágoa. E quando o sentimento de não perdão é para com o outro,
A emoção que está envolvida ali é a emoção da raiva. É a emoção da raiva, que é uma emoção negativa. Mas que primeiro, eu sempre digo, você precisa entender a ter raiva. De onde vem essa raiva e aprender a canalizar essa energia de um novo modo. A canalizar a energia da raiva no modo correto. E olha só, a raiva, se ela não colocada de um modo correto, ela vai gerar energias negativas, não somente para o outro, mas principalmente para você, dentro de você. Você precisa e você pode ter raiva. O que você não pode é passar muito tempo com essa energia no polo negativo. A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequei-vos. Não deixai o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, você pode ter raiva, mas não se demore. Quando você entra na raiva, você libera cortisol e adrenalina. São hormônios do estresse que vai levar você a cada vez ter mais raiva. E aí você vai ter picos de ansiedade, você vai ter pressão alta, sudorese, tontura, dor no corpo. Tudo por conta que a raiva liberou em você esses sentimentos e essas emoções e esses hormônios do estresse. Percebe que quando você está com raiva, você costuma lembrar daquela pessoa e traçar planos mirabolantes para que você brigue, para que você fale. Geralmente é assim, vou aqui dar um exemplo. Você combinou com seu marido chegou mais cedo do trabalho, mais cedo que você. E aí quando você abre a porta, tá lá ele descansando no sofá e a pia toda suja. E aí você bota uma cara assim, com raiva, não diz nada, mas você fica se remoendo. Ele devia ter lavado a louça, ele sabe que eu tô cansada. E agora, como é que vai ser? Ou então você combinou algo com seu filho, com sua filha, e aí você fica, era para ele ter chegado às 10 horas e essa hora saiu logo cedo de casa. Quando esse menino chegar aqui, quando essa menina chegar aqui, eles vão ver, nunca mais eu deixo, eu vou dizer assim, vou falar assim, vou falar assim. Você fica tecendo pensamentos de angústia, pensamentos de briga, pensamentos de contenda, pensamentos sempre negativos, de planejamentos e planejando algo que você vai fazer que não é bom, que não é legal. São pensamentos remoendo conversas. E aí quando você remoe conversas, quando você rumina conversas, porque você vai pensando, né? É como se você vai colocando a raiva para fora, mas vem os pensamentos e você coloca para dentro. Colocando a raiva para fora, vem os pensamentos e você coloca para dentro. E aí, quais são os sintomas físicos que você vai ter? Dor no estômago. Lembra? Você coloca para fora, mas você coloca para dentro. O estômago, seu estômago vai sentir dor no estômago. E com o passar do tempo, você vai ter refluxo. Ruminou, botou para dentro, botou para fora. Botou para dentro, botou para fora. E aí, o seu intestino também vai parar de funcionar. Vai funcionar de mais, vai funcionar de menos. Você altera o trânsito intestinal. Geralmente, você tem constipação, que é o quê? Ficar enfesada. Enfesada significa o quê? Cheia de fezes. Porque botou para dentro toda a raiva, todo o sentimento de raiva, toda a emoção de raiva. E o seu intestino também vai lidar com o sintoma físico, a constipação. E aí com o tempo, você vindo nessa energia, vibrando nessa energia da raiva, aí você vai ter um pico de ansiedade. Aí vem o pânico. E aí você vai dizer, mas do nada, eu corri para a emergência, com falta de ar, com taquicardia, o coração preso, a angústia, o pânico me dominou. Mas eu quero dizer para você, minha querida, que não foi do nada. A ansiedade e o pânico não nascem do nada. Há muito tempo você já vinha aqui atrás, Há muito tempo você já estava com uma raiva lá dentro, com a falta de perdão e que você não liberou. E aí? Agora vamos para aquela outra pessoa que não tem o auto-perdão, não se dá o auto-perdão, que tem dificuldade de se perdoar.
Qual é o sentimento? Qual é a emoção que está rolando? É a emoção da culpa. É a incapacidade do auto-perdão. Eu olho assim, eu não faço direito, eu não faço do jeito que eu gostaria. E aí eu digo assim, não me perdoo. E é muito interessante que as mulheres que sentam de frente a mim, no meu consultório, quando a gente começa a conversar, quando eu começo a abordar os seus padrões emocionais que fazem elas permanecerem na ansiedade e que não se perdoam, elas colocam esse movimento de punhal. Eu não me perdoo, doutora, por isso. Eu não me perdoo. E o fato de você não se perdoar, você está matando a si mesma. De modo inconsciente, sem querer, você se mata todos os dias. Você vai se culpando, se culpando, se culpando. E não se perdoa pelo mínimo que você fez. E aí, você vai implodindo. Eu sou culpada, eu sou culpada, eu sou culpada. E essa emoção, esse sentimento de culpa, que também gera em você cortisol, adrenalina, noradrenalina, hormônios do estresse do seu organismo, fazem você ficar taquicárdica, sudorese, tontura e todos os sintomas físicos de ansiedade, angústia, palpitação, dor no peito, aquela respiração ofegante. Tudo por falta do auto-perdão. Quando você guarda raiva, quando você guarda o rancor, se é do seu pai, se a raiz dessa raiva, desse rancor é do seu pai, você vai perder o poder da ação, o poder de ir para frente, o poder da coragem, da autoconfiança, porque essa é a que representa a energia do masculino em você. Se a raiva que você sente é da sua mãe, você perde a capacidade do autocuidado, do amor próprio, da afeição com você mesmo, da paciência, da compaixão. E é por isso que você se culpa. Da compaixão, da empatia. E você perde a capacidade do sucesso profissional. Sabe por que tudo isso? A mãe é quem cuida. O autocuidado. A mãe é quem zela, a mãe é quem dá carinho, é quem dá proteção, no sentido de dar amor, no sentido de dar colo. E o sucesso profissional está muito ligado à gestão de projetos. E quem é que gesta? É a mulher. É a energia do feminino. Eu tenho um projeto que é a semente, eu guardo esse projeto, eu gesto esse projeto para colocar o projeto no mundo e é daí a origem do seu sucesso profissional. E se você não perdoa essa sua mãe, você jamais vai ter sucesso profissional. Aquele que você quer realmente alcançar, sendo na sua definição de sucesso. O importante vocês saberem é que a raiva, ela aprisiona. Mas a raiva não aprisiona o outro. A falta de perdão não aprisiona o outro. A falta de perdão aprisiona você. Quando você não perdoa, você está acorrentado lá atrás, num passado conflituoso. Mas mesmo que você queira ir para frente, algo te manda para trás. Mas você quer ir para frente, só que a raiva tá te puxando cada vez mais para trás. A falta de perdão tá cada vez mais te puxando para trás. E você tá olhando para o seu passado. E você perde o poder de ação para vir para o futuro. E você perde o poder de gestar a semente do seu sucesso profissional. E onde isso tudo acaba?
na frustração de não ser quem você veio aqui para ser, na frustração de não fazer aquilo que você foi designada nesse mundo para fazer, aquilo que só você tem o poder de fazer. E aí você se irrita facilmente com tudo e com todos. Você implode. O implodir é você adoecer físico e emocionalmente. O implodir é você chegar a um diagnóstico de fibromialgia, onde todo o corpo dói, mas ninguém sabe a origem da dor. Onde o estômago dói e você faz todos os tipos de exames e não dá nada. O implodir é o seu adoecer fisicamente, é a insônia, onde se vai olhar e o cortisol está regulado, está tudo regulado, não tem motivos aparentes para você estar assim. O explodir é aquela pessoa que está tudo bem e de repente, não mais que de repente, por algo muito simples, pum, mudou o humor. Ficou irritado, explodiu com quem não devia, com o marido, com o filho, no trabalho. E sabe, muitas pessoas perdem o emprego justamente por isso. Porque guardaram um rancor, uma raiva que nem era daquele momento, tá lá atrás aprisionado por essa raiva. E de repente, explode. Perdem o controle. Falta de inteligência emocional. Tem uma percepção errada e perdem esse controle. E tanto o que implode como o que explode, na verdade está sofrendo. É um modo de dizer que está sofrendo. Gente, não tem como. Não tem como você querer ir para frente, não tem como você querer fazer algo novo. Não tem como se você está preso, acorrentado na falta de perdão, que está lá no passado, numa raiz emocional, do abandono, da rejeição, que está te deixando preso. Aqui, ó, lá no passado. E aí é esse o lugar que a medicação não vai resolver. É por isso que mulheres, que pessoas, mas que mulheres, eu digo isso porque é o que mais chega a mim, que mulheres passam anos a fios tomando medicamento em medicamento e não se curam da ansiedade, porque não estão tratando a causa, não estão tratando a raiz. A raiz está muito lá embaixo, está muito lá no fundo e está crescendo e está ganhando força e está te prendendo num passado cheio de dor e ansiedade e frustração. Você só vai conseguir liberar-se dessa algema, dessa corrente que te prende lá no teu passado, ó. Quando você primeiro entender, e aí você precisa entender com a sua mente analítica, com a sua mente consciente, com a sua mente da razão, que isso está te prendendo em algum lugar que você não queria estar. Liberar perdão, tanto para si como para o outro, é você quebrar a algema. E aí primeiro você precisa entender com a mente consciente, com a mente da razão, que existe um processo que eu preciso decidir por ele. Eu preciso decidir por esse processo. Eu preciso acessar, decidir acessar essa emoção. Quem foi? Quem foi? É de quem que eu guardo essa mágoa, esse não perdão? É do meu pai? É da minha mãe? É de Deus? É a Deus que eu estou culpando? Quem foi? Você precisa acessar essa raiz emocional. Acessar essa raiz emocional é reintegrar esse ser junto a você. E perdoar não significa que você vai simplesmente esquecer de tudo que passou. Até porque esquecer de tudo que passou é Alzheimer. Perdão é você lembrar e não mais sentir dor daquilo que aconteceu com você. Sem justificativas. É só você não sentir dor
e liberar o outro para que você corra em busca do seu futuro. Existe uma frase do nosso bispo J.B. Carvalho que diz assim: olhei para o meu futuro, gostei do que vi, estou indo para lá. Mas você só pode ir para esse seu futuro a partir do momento em que você liberar-se das amarras do não perdão que está lá no seu passado. E às vezes você não está se perdoando por algo que aconteceu também na sua infância. Meu pai me abandonou, eu me senti rejeitada, trocada, comparada com meus irmãos pela minha mãe. Mas a culpa disso tudo é minha. Às vezes é com você mesmo que você precisa tratar. Às vezes é você mesmo que você precisa perdoar. Às vezes a amarra que está te prendendo lá atrás é a culpa que você sente de você mesmo. E com isso a sua vida continua travada. A sua vida continua no mesmo lugar de sempre. Parece que você dá um passo para trás e vem dois, um passo para frente e vem dois para trás. Por quê? Porque as algemas, as correntes estão te prendendo lá atrás. Acessar essas emoções não é fácil, mas é perfeitamente possível. E por isso que vocês têm que estar decidida com a sua mente racional a acessá-las. E aí é onde você vai mudar através da mente emocional, que é a mente subconsciente. Essa crença. O que foi? O que foi que ficou registrado? Porque quando acontece algo, fica registrado em nossa mente subconsciente de um modo. Eu costumo dizer que tem 3 versões de um fato. A de um, a do outro e a verdadeira. Porque não é o que eu faço com você, mas é como você se sente com aquilo que eu faço com você. Tem gente que tá aqui nessa live e tá agradecendo por estar aqui. Tem gente que entrou aqui e depois que viu o assunto, é muito pesado para mim. Não quero estar aqui. Então é percepção. Por que tem 2 irmãos que são gêmeos, são criados na mesma família e um evolui na vida e o outro não? Percepção. E por percepção eu quero te dar um exemplo. Uma vez nós estávamos sentados à mesa e aí a minha filha disse assim: nossa, mas a mamãe bate demais na gente, a mamãe grita muito na gente. E aí o meu filho disse assim: nossa, Vitória, de onde você tirou isso? A mamãe nunca bateu na gente, a mamãe nem grita com a gente. Eu tenho um jeito muito incisivo de falar. E para minha filha isso é brigar, isso é gritar. Já para o meu filho ele leva de boa. Então são percepções diferentes. É nessa percepção que você vai acessar agora com a mente subconsciente, com a mente emocional. Você vai acessar o evento e ressignificar. Mudar essa crença e dar um novo significado. E, gente, eu ensino tudo isso dentro do meu método, dentro do Mapa da Liberdade, que vai acontecer no próximo dia 5 de outubro, às 20 horas, online e gratuito. Quem quer se inscrever, vai no link da minha bio e já se inscreve. E no método NIME também, onde eu junto a neurociência, a inteligência emocional, a medicina e a espiritualidade para te ensinar como acessar essas memórias de modo consciente, de modo racional, de modo emocional e transformá-las em outros significados, outras histórias que vão te levar à liberdade emocional, financeira e espiritual. Mas você vai aprender a acessar essas memórias, ressignificar e liberar o perdão. Liberar o perdão para quem quer que seja. Seja se a história foi com seu pai, foi com a sua mãe, foi com Deus ou foi com você mesma. Mas você precisa dar um novo senso de liberdade. Como é que você faz isso? Liberando o perdão. Liberar o perdão significa poder andar para frente. Você não vai fazer nada novo em sua vida se você
não liberar perdão. Sem liberar perdão, até o ato de agradecer, ele é mecânico. Porque ninguém agradece. Agradecer não é você dizer obrigada não, tá? Dizer obrigada significa educação. Obrigado é educação, mas ser grato é agradecer por tudo, porque por todas as coisas cooperam para o seu bem. Então, se isso coopera para o meu bem, eu também sou grato. Apesar de naquele momento ter me machucado, ter me ferido, mas agora eu estou dando um novo significado a essa história. Eu libero perdão e eu vou para frente. E isso significa a sua prosperidade. Se você quer realmente ser próspero em todos os sentidos, você precisa liberar perdão, inclusive para você mesmo. Obrigada, Camila. Camila também é minha aluna. Camila participou da última imersão Inimigos Internos. E a gente falou muito sobre os nossos pensamentos sabotadores, esses pensamentos de energia negativa que fica ruminando em nossa mente e fazendo com que a gente paralise. A gente descobriu também lá algumas dores dessas raízes que faz a mulherada ficar travada. E olha, foi show. O resultado que essas meninas tiveram foram maravilhosos. E vamos lá. Se você não libera perdão, você acaba. Imersão incrível, né? Live maravilhosa, imersão incrível, eu gosto assim. E se você não libera perdão, você acaba sofrendo. Você acaba frustrada. Você acaba amargurada. O fim da sua vida, o resultado da sua vida é aflição, amargura, frustração. E tudo isso vai desenvolver, vai cair numa ansiedade e numa depressão. Então, se você quiser viver uma vida realmente livre da ansiedade, e eu vou dizer novamente, nesses sentimentos, nessas raízes, a medicação não vai agir. Você pode estar diante do melhor médico do mundo, da melhor médica do mundo, do melhor psiquiatra, e vale dizer que não sou eu a melhor do mundo. Você pode estar diante de fazer a melhor psicoterapia, ter o melhor programa, que não são os melhores do mundo, apesar sim de causar muito efeito. Você pode estar diante de posse das melhores medicações, mas elas não vão chegar até aí. Se você não resolver, não decidir liberar o perdão e curar as raízes da sua ansiedade. Ansiedade se cura também pela raiz. Porque se você não faz isso, você fica apenas querendo a pílula mágica. Se você não faz isso, você fica pedindo apenas o milagre. E não é que eu não acredito em milagres, eu acredito em milagres. Mas o milagre só acontece para quem acredita e coloca o pé e vai. Você precisa aceitar. Aceitar o seu sofrimento, aceitar a sua emoção negativa. E aceitar não é simplesmente, eu tô aqui, eu aceito. É assim mesmo. É assim mesmo que acontece na vida. Aceitar é você ficar aqui, ouvir o que eu estou te dizendo e ainda assim dizer para você mesmo, agora eu sei por que eu tô assim. E decido conscientemente ter uma nova atitude, ter um novo olhar para essa minha dor e modificar e transformar a minha vida, sendo eu protagonista dela. Porque eu quero dizer para você, olha só, você é a única pessoa que pode mudar isso tudo. É a única pessoa que pode mudar esse resultado, o seu resultado, e realmente ter uma vida livre emocionalmente, financeiramente e espiritualmente. E não é o contrário. Você não consegue ser livre espiritualmente, nem livre financeiramente, se primeiro você não alcançar a sua liberdade emocional. E essa é a minha missão. Essa se tornou a minha missão de mundo. Fazer com que vocês, mulheres, sejam livres emocionalmente e consigam conquistar
alcançar a liberdade, a verdadeira liberdade financeira e espiritual. Eu não estou falando de marketing digital, não estou falando de hack de vendas, não é só isso, não. Porque você ser livre financeiramente é você conseguir acessar a sua melhor versão. E dentro da sua melhor versão, você fazer, gestar, gerir e gestar os seus projetos de vida, tendo sucesso profissional. Obrigada, Camila. Tendo sucesso profissional. E você acessa a sua liberdade espiritual quando você consegue perceber o Deus lindo e todo-poderoso que te criou para que você governasse o mundo. E não que o mundo governasse você, mas para governar o mundo, você primeiro precisa se governar. E para se governar, você primeiro precisa governar a sua própria mente. Boa noite, Lu. Boa noite, Francine. E você precisa se perdoar. Sabe por quê? Quando você não se perdoa, você continua nas amarras de todos os processos ansiosos e de rancor, de culpa e de frustração. Perdoe-se. Dei uma oportunidade para vocês. Lembrando que o perdão é para todas vocês. É para todos nós. E se eu não consigo me perdoar, é meio insano acreditar que eu posso perdoar você, já que o perdão, ele é para todos. Para todos. Eu quero dar aqui os meus boa noite para vocês. Lembrando que essa semana nós temos aí o Mapa da Liberdade. Gente, se vocês ainda não estão no Mapa da Liberdade, é onde eu ensino, vai ser uma noite poderosa, onde eu vou ensinar para vocês o passo a passo, como através da neurociência, inteligência emocional, da medicina e da espiritualidade, como você vai transformar o seu estresse em poder e ter uma vida livre. Livre emocionalmente, livre financeiramente e livre espiritualmente. Se você ainda não se cadastrou, agora não, deixa eu terminar o recado. Vai lá no link da bio e se inscreve. Se tá com alguma dificuldade, me chama no direct, que aí eu vou te ajudar. Eu quero te ajudar, a minha equipe também vai te ajudar a se inscrever. E está quinta-feira, dia 5 de outubro, conosco. Se impactou você, chama pelo menos mais uma amiga. Chama mais uma amiga. Pelo menos uma, gente. Olha, nós somos 40% da população brasileira sofre de ansiedade. Não é possível que você não conheça nenhuma pessoa que não sofra com esse mal. Então, vamos comigo. Eu estou esperando vocês na próxima quinta-feira, onde vocês vão adquirir o Mapa da Liberdade. É o caminho para transformar o seu estresse em poder. Quem daqui quer liberdade emocional para conquistar depois a financeira e espiritual? Então eu espero vocês. Gente, vamos fazer o print, nosso print. Nosso print. Ei, agora posta lá, me marca, posta, que eu vou repostar vocês. Coloca os insights que vocês ouviram aqui, o que é que mais impactou a sua vida. Sabe por quê? Eu quero fazer conteúdos não para mim. Eu quero fazer conteúdos para você, para que realmente você se sinta pertencente a esse grupo, que você possa realmente evoluir. Então vai lá, coloca os seus insights, coloca o que você quer ouvir aqui, o que é que você precisa que eu colabore com a sua vida. É assim que você colabora comigo, quando você reposta essa live, mas não somente reposta, coloca o insight que você teve aqui nessa live. Quer participar do Mapa da Liberdade, Jane? Então, quando terminar aqui, me chama no direct que eu te ajudo com o link, tá certo? A live vai ficar salva. Se você tem alguma amiga que não participou da live, encaminha essa live para ela e convida ela também a estar conosco quinta-feira, às 20 horas,
no mapa da liberdade. Um cheiro, eu tô grata a todas vocês que estiveram aqui comigo. Cheiro!